Um golpe no peito por causa de uma queda ou por um acidente de carro, temperaturas extremas como insolação, asfixia por afogamento ou choque e mesmo doenças como o verme do coração podem provocar parada cardíaca em cães. Muitas vezes, a ressuscitação cardiopulmonar não tem muito sucesso sem um equipamento veterinário adequado, mas pelo menos o pronto atendimento vai dar chance, mais uma chance, ao nosso animalzinho. Para esclarecer todas as dúvidas sobre esse assunto, nós vamos bater um papo agora com o veterinário Dr. Marcelo Conte. Já está com a gente no estúdio. Dr. Marcelo, muito bom dia. Obrigado pela presença. Rafael. Parada cardiovascular em cachorro, é comum isso? É comum. Hoje em dia, principalmente com o dia a dia, né, com a correria do dia a dia, os animais também acabam tendo esse tipo de problema. Os animais também sofrem esse estresse, a pressão diária que a gente tem, é isso? Sem dúvida, eles acompanham o nosso dia a dia, né? Então isso hoje, a gente tem um aumento, temos ainda até hoje um aumento muito grande de animais que apresentam esse tipo de problema. Tem uma incidência maior numa raça, num porte de animal? Não. Isso... vai depender. A parada cardíaca não vai escolher? Não vai escolher, né? Tem animais de pequeno, médio e grande porte. Ela pode acontecer de qualquer tamanho. Tá, e como eu falei, naturalmente o ideal seria pegar o cachorro, o animal, levar direto para um veterinário, para uma clínica especializada. Sim. Mas o primeiro atendimento, sou eu, dono do animal, que posso fazer? Pode, com certeza. O primeiro atendimento, levar ao veterinário é a primeira indicação que a gente sempre orienta. Mas existem cuidados que você podem... Bom dia. Tudo bem, cheguei aqui. Existem cuidados que você pode, até chegar ao veterinário, né? Você pode estar fazendo em casa, que você consegue auxiliar esse animal. Como você falou, às vezes não tem o que se fazer. Se há uma parada cardíaca e o coração para de bater, no hospital veterinário, né, com um profissional, ele vai fazer a reanimação através de drogas e através de alguns procedimentos que eu vou mostrar aqui. Tá. Doutor, antes dos procedimentos, essa parada ela acontece de uma forma de repente ou o animal já vem apresentando algum comportamento que eu sei que ele está sofrendo de alguma forma? Animais que já apresentam algum problema cardíaco, que já sejam cardiopatas, eles têm um risco maior de descompensar. Tá? Então, um animal cardiopata, o interessante é que mantenha sempre um contato com o veterinário, que o veterinário acompanhe esse animal periodicamente. Mas como você sabe se ele é cardiopata? Ele vai apresentar problemas de respiração, ele vai ter falta de ar, né? Ele vai começar a te dar sinais que alguma coisa não está boa. Então é interessante levá-lo a um profissional, fazer um exame, fazer um eco, ver como é que está a estrutura desse coração, se ele não está com um aumento de volume, né? Então tem que se verificar. Constatou que o animal é cardiopata, existem medicações para o resto da vida que ele vai ter que tomar. E as descompensações, né, que podem ser por fogos de artifício. Existe uma série de fatores. Muitos cachorros externos morrem de medo. Então, épocas de final de ano, de comemorações, o aumento de procura, né, de animais que descompensam. Então, ele tem um aumento na frequência cardíaca, a mucosa acaba ficando roxa, azulada, que a gente chama de cianótica. Então, o animal já está tendo uma dificuldade de respirar. Então isso agrava o quadro. Então no ano novo tem mais paradas cardíacas? A tendência é aumentar. Em épocas assim de comemoração, final de ano, né, a Copa que nós tivemos, o aumento aumentou 30% a mais de animais. Em São Paulo. Sim, animais que sofrem por causa do barulho. Tadinhos dos cachorros, por causa desse futebol. Doutor, para nós humanos, para prevenir doenças cardíacas, a gente sempre fala em alimentação saudável, uma vida menos sedentária. Para os animaizinhos, vale a mesma coisa, Rafael, mesma coisa. Alimentação para cachorro e gato é ração, tá? A ração ela já é composta com tudo que o animal precisa, as vitaminas, as proteínas. A gente é contra a alimentação, o que a gente come tá para o animal, claro, né? Tem pessoas que oferecem, o animal já está acostumado a isso. Mas dói o coração, né, doutor? Daí eu comprei aqueles bifinhos, não sei o que, pelo menos 2 vezes por dia eu dou aqueles bifinhos pro cachorro. Sim, não exagera, Maria, dar o bifinho, porque também é um perigo de se tornar obeso, causar aí uma diabetes. Então. Um por dia é o suficiente. Se você deixar, eles vão comer a embalagem toda, né? Eles querem ficam cada vez olhando mais. aquela carinha, assim, quando você eles sai, gostam. você deixa ele sozinho, daí você fica uma culpa. Sim, eles gostam, mas né, evita, porque ele também pode provocar um problema gastrointestinal, provoca uma diarreia, vômito. Então, um por dia é o suficiente. Bom, doutor Marcelo, vamos colocar a mão na massa então, Vamos né? lá. Precisa fazer com o peito, que nem pressionar o peito, que nem a gente? Isso, precisa. É a chamada massagem cardíaca.
Então aqui eu tenho um modelo, né, de um animal. Então eu vou demonstrar para vocês o procedimento. Gente, não é um animal de verdade, Não tá? é Às de vezes na verdade, TV as é um pessoas boneco. acham Até estranha a parece, imagem, mas né? não é. Não, é um boneco. Então, primeiro caso. Então, teve uma parada cardíaca, tá? O procedimento, ele chega pra gente, o animal chega no estado de total falecimento, tá? A temperatura está bastante baixa ou zero. O animal tem, ele pode ter uma aceleração nos batimentos cardíacos ou uma diminuição. As extremidades ficam totalmente frias, tá? Ele pode chegar também totalmente inconsciente. Tá. Extremidades frias, a patinha fria, Patinha, o focinho a dele. ponta das orelhas, Isso. o focinho, tá? Primeira coisa, chegou pra gente, é uma emergência, tá? Então eu vou no hospital, né, com o auxílio de mais profissionais. Primeira coisa é entubar esse animal, tá? Então a gente passa uma sonda na traqueia do animal. Eu preciso, claro, Virar que de frente aqui, só. para mostrar, né? Isso, aqui, ó. Essa câmera aqui, perfeita. Isso. Aqui eu vou introduzir então uma sonda, né, nasal que vai até o pulmão, tá? Eu coloco, aqui é um aparelho, é uma ventilação, é um aparelho de ventilação mecânica. Esse animal está me apresentando uma parada respiratória também, tá? Então eu introduzi a sonda através de eu vou utilizar aqui um objeto para poder visualizar a entrada dessa traqueia, para que eu não coloque errada, né, ou entre no local errado. Introduzi a sonda, cada sonda também tem o seu tamanho para o tamanho de animal. Eu acoplo no ambu, que é o aparelho, e aí eu vou fazer movimentos de compressão desse ambu, Olha aqui, ó. Ele... tá? Para que eu possa mandar oxigênio para os pulmões. Tá, dá pra ver o movimento aqui, ó, na câmera, Sim. bem nesse ponto aqui, ó. Aqui, ó. Isso. Eu não posso fazer isso assim, porque senão eu provoco uma quantidade excessiva de oxigênio dentro do pulmão. Tá. Tá. Mas, doutor, isso é lá na clínica, quando chega o animal pro senhor. Isso. Em casa, Em o casa. que eu faço? O proprietário não vai ter esse aparelho Não, em casa, não tenho isso em certo? casa. Então, o que ele vai fazer? A massagem, tá? A massagem ela já vai porque eu vou estimular esse coração a voltar a bater. Então, animais de pequeno porte, o coração fica do lado esquerdo, eu tenho que colocar o animal numa posição deitado. Eu vou aqui, animais de pequeno porte ou gatos, a minha massagem tem que ser com o dedo. Tá, doutor, vamos mostrar pra Vamos câmera, mostrar então? pra Melhor câmera. tirar aqui, pode? Pode. Aqui. Soltando aqui. Ah. Eu fico aqui mesmo. Ok, tá bom, só virar Aqui? um pouquinho mais de lado aqui. Isso, Ok. perfeito. Então aqui eu vou virar Vamos pra cá lá. então. Vamos trocar de lugar aqui. Pois vamos não. lá. Isso. Aqui eu vou, no caso de um animal pequeno ou gato, eu vou massagear desta forma. Com o polegar, eu faço movimentos de pressão na altura do coração, tá? Tá, lembrando que aqui o animal está deitado. Está deitado. Esse é o lado esquerdo Sim, do animal, que é o sim. local do coração do animal de pequeno porte, Exatamente, perfeito. do lado aqui do cotovelo, tá? Aqui nessa região fica o coração. Então aqui eu tenho que fazer a massagem cardíaca. O senhor está pressionando só com o teu polegar. Com o polegar. A outra mão está parada por A baixo. outra mão eu estou apoiando aqui embaixo os e a outros outra dedos mão eu também estou parados ali? segurando. Tá. Por quê? É um animal pequeno, né? Se for um animal de grande porte, aí a minha massagem vai ser assim, tá? Aí eu tenho que fazer movimentos de compressão repetidas vezes, tá? Esse animal, lembrando, esse animal ele estará ligado a um monitor cardíaco, então eu tenho que acompanhar no monitor se esse coração está voltando a bater. Então eu continuo com a massagem cardíaca e acompanhando no monitor. Tá, mas Se eu em casa não tem Em isso. casa não tem, mas Tá. então a pessoa até chegar a um veterinário, até chegar a um hospital, a pessoa vai fazendo esse movimento de no carro, vai carro, fazendo. sim, porque eu estou estimulando esse coração. No hospital eu vou entrar com uma droga, eu entro com uma adrenalina, para estimular esse coração a voltar a bater. Em casa a única coisa a ser feita é essa, doutor? correr. Para você ter uma chance de eu conseguir tentar fazer com que esse coração volte através desse movimento, é a única coisa a se fazer. A probabilidade de eu conseguir salvar meu animal com esse primeiro atendimento que eu der em casa, como fica? É difícil de falar, Rafael, porque, como eu te falei, tem casos que o animal chega pra gente com uma parada cardíaca, a gente faz a reanimação, ele muitas vezes volta, mas claro, a gente tem uma equipe, a gente tem medicação. Às vezes ele volta e apresenta uma nova parada. Às vezes o animal pode ter até 3 paradas no mesmo momento e em uma parada ele acaba não ressuscitando mais, né? O coração acaba não respondendo. Doutor, esse clima seco que a gente está vivendo nos últimos dias, falta de chuva, umidade caindo cada vez mais, isso também vai incidir no animal? Pode incidir, Rafael. Pode por causa, agora nesse clima seco, essa
né, que nós estamos sofrendo, o animal é a mesma coisa. Então sempre uma água disposta ali 24 horas para o animal, água limpa, para que ele tenha esse uso da água e evitar sair com o animal em dias, né, em picos de calor, meio-dia, que é o horário mais quente do dia, evitar também, porque isso provoca um estresse para o animal. Doutor, o cachorro foi lá para a clínica, recebeu os primeiros atendimentos, foi salvo. Sequelas para o animal. Teremos sequelas ou não? Pode. Como eu te falei, se ele for cardiopata, nós tivemos uma descompensação e provocou isso. Nós fizemos a reanimação, ele voltou. Ele vai ficar em observação, as medicações de um cardiopata se mantêm para o resto da vida. Se foi por causa de um atropelamento, de um trauma, você vai tirar ele do grau da parada e você monitora ele através depois de medicações e observar se ele não vai voltar a apresentar esse quadro novamente. Perfeito, gostei das dicas. Espero nunca precisar, né, Maria Cândida? Tomara. Imagina o desespero, né, de ver o animalzinho em casa nessa situação. Nós fizemos isso com o cachorro para gato, é o mesmo procedimento? É o mesmo procedimento, mesmo procedimento. Até existe um problema que às vezes a gente fala, porque dependendo do tamanho do animal, você tem que bater com força nessa massagem, para estimular o coração. E aí existe o risco de você falar, vou fraturar uma costela. Pode acontecer, tá? O importante é você tirar o animal dessa crise e fazer com que esse coração volte a bater. Se quebrou alguma fratura, teve alguma fratura de costela, depois a gente arruma isso. Mas o importante é tirar o animal da crise. Doutor Marcelo Conte, obrigado pela presença. Agradeço, obrigado Rafael, por compartilhar conosco os seus conhecimentos. Disponha. A gente vai agora para um rápido intervalo. Na sequência tem a nossa culinária. Hoje, dadinho de tapioca. Você não vai perder, né? Então fica aí.